Portanto, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Irmãos, a gente sabe muito bem que a situação que nós estamos vivendo hoje na terra não está muito favorável para ninguém. As circunstâncias que está se levantando não está favorável muito a ninguém. As coisas estão indo para uma direção que não é fora do controle de Deus. Para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra de Deus, sabe que tudo que está acontecendo hoje na terra está contido na palavra de Deus. E essa semana eu estava pedindo a Deus uma palavra, esse final de semana também, pedindo a Deus uma melhor palavra que a igreja precisasse. E me veio ao coração essa palavra, santidade. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro, irmãos, porque nós temos um caminho ainda a percorrer. As coisas não acabam a partir do momento que a gente batiza. As coisas não terminam a partir do momento que a gente aceita Jesus. As coisas não acabam também quando nós estamos congregando numa igreja. A gente sabe muito bem que cada dia que nós amanhecemos não é uma oportunidade de nós adquirirmos algo nessa terra. Não é a oportunidade de você se dar bem na vida. A cada dia que amanhecemos é uma oportunidade para nós consertarmos o dia anterior. Cada dia novo que inicia é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para colocarmos em ordem a nossa vida com Ele, com Deus. Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, ele às vezes é mal interpretado quando as pessoas pensam que a pessoa tem que se santificar para ela entrar no reino de Deus. E quando eu vi isso, eu falei, realmente é verdade. Às vezes tem igreja que prega, tem pregadores que pregam, que para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que se santificar. Mas se isso fosse verdade, o outro texto da Bíblia não teria sentido nenhum, quando diz que a salvação não vem por obras, e sim pela fé. Se a salvação vem pela fé, então não quer dizer que eu me santificando eu vou ter o direito de entrar no reino de Deus. Não. Justamente porque a salvação não vem por obras. Não adianta eu querer ser bonzinho, não adianta eu querer fazer benefício, para alguém, não adianta você ser bom para entrar no reino de Deus. Porque a salvação não é por obras. Quem está entendendo isso, diga amém. Então esse texto ele é muito confundido por causa disso. Nós temos que entender que quem traz salvação é o Senhor. Quem dá salvação é o Senhor. Quem salva é o Senhor. E isso não é por obras. Então, o texto em si, ele diz o seguinte: a partir do momento que eu acredito no Salvador, isso vai trazer para a minha vida um querer diferente. Eu vou
a partir daquele momento, mudar a minha vida, passar a viver de uma forma que agrade a Deus, simplesmente por gratidão, e não por querer algo em troca. Quem está entendendo isso, diga. Salvação não é comprada. Não adianta você querer comprar a sua salvação, não adianta você querer barganhar a sua salvação, não adianta você querer trocar a salvação por algum benefício que você pratica de bom, porque isso não é assim que funciona. Por que eu vou deixar de fazer o que eu fazia antes, que desagradava a Deus? Por que eu vou deixar de fazer aquilo que me agradava? Por que eu vou deixar de andar do jeito que eu andava? Por que eu vou deixar de praticar aquilo que eu praticava, que era mal para alguém? Por que eu vou deixar? Simplesmente por gratidão, pelo amor que Deus tem por mim. Pelo amor que Deus tem por você, é que você tem que começar a mudar a sua vida. E aí você vai se santificar, não para ser salvo, mas você vai se santificar porque o Senhor que você serve é santo. Porque o Senhor é santo. Quando ele diz, eu sou santo, sede santo também, como eu sou. Mas isso não é para obter salvação. Quem está entendendo isso? Irmãos, é muito importante quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece o plano de salvação, quando a gente começa a entender o motivo do nosso nascimento, quando a gente começa a entender o motivo ao qual nós estamos aqui nessa terra, quando a gente começa a entender a oportunidade que o Senhor está nos dando, está nos abrindo. Hoje a palavra está para quem quer e para quem também não quer. Vai ter dias que a palavra não vai estar mais, nem para quem não quer e nem para quem quer. Porque a Bíblia diz, através do profeta Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode, invocar-o enquanto Ele está. Então hoje, tanto a palavra de Deus tem, quanto o Senhor também tem, Ele está perto. Mas vai haver dias que Ele não vai estar mais. E nós não podemos mais brincar, irmãos, com a nossa salvação, como não podemos brincar com fogo. Assim como a pessoa não brinca com fogo porque ela pode se queimar, ela também não pode brincar com a salvação dela, porque senão ela corre o risco de perdê-la. E se tem algo mais importante nessa terra, irmãos, do que qualquer coisa, materialmente falando, se tem algo mais importante na vida de um ser humano, isso se chama salvação. Se tem algo mais precioso que uma pessoa pode ter na vida, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que pedras preciosas, é a salvação da alma dela, é a salvação da vida dela. Se tinha algo que nós deveríamos nos preocupar em cuidar, esse algo seria da nossa salvação. E eu quero explanar para vocês aqui algumas coisas muito importantes dentro desse tema que nós estamos falando e dentro do texto que eu acabei de ler para vocês, ao qual diz assim, eu vou reler para vocês: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se esforcem a viver uma vida completamente. Você está entendendo o que significa essa palavra completamente, irmão? Ao Senhor? Você que é casado, você que é solteiro, você que é viúvo, você que é separado, divorciado, você que trabalha, você que está desempregado, você que é aposentado, você que é pensionista, você que é acionista, você que vive nessa terra.
você que usufrui dessa terra, toda a nossa vida ser completamente dedicada ao Senhor? Irmãos, eu já falei isso aqui, já preguei isso aqui em algumas pregações passadas, mas nunca há de relembrar isso. É muito bom a gente relembrar isso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, muito cuidado com a nossa vida lá fora, com o nosso dia a dia, com a nossa vida com Deus. Eu até aconselho a vocês a pegar a Bíblia e começar a ler aquele texto que diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todos. Ali Deus está falando para quem? Para a igreja, irmão. Ali Deus está falando para quem? Para pastores, para líderes. Expulsei demônio. Quem é que anda expulsando demônio dos outros hoje? Expulsei demônio em teu nome. Curei em teu nome. Aonde que está fazendo cura? Quem é que faz cura hoje? Se não é os altares, se não é a liderança. Profetizei em teu nome, revelei em teu nome. Quem é que anda revelando? Quem é que anda profetizando? Coisa que eu não dou muito valor hoje é profecia e revelação. Pode haver uma ou outra ali e tal, mas eu não dou muito valor a isso, porque a palavra de Deus hoje em dia não diz que isso não prevalece mais. Aonde, pastor? Hebreus 1:1. Em outros tempos Deus falava através de profecia. Hoje fala através do Filho. Está lá em Hebreus 1:1. Então, igreja, nós necessitamos cuidar mais da nossa vida espiritual. E se tem uma coisa que eu penso que você deveria ficar orgulhoso. Eu penso que você deveria ficar orgulhosa. Por quê? Porque Deus está revelando para essa igreja qual é a palavra de salvação. E a palavra de salvação não é de prosperidade. A palavra de salvação não é de cura. A palavra de salvação não é de libertação. E a palavra de salvação não é de revelação e profecia. A palavra de salvação é a palavra do reino de Deus. E Deus está mudando a direção da igreja. Deus está mudando a direção do líder da igreja. Deus está mudando a direção do pastor da igreja. Deus está mudando a direção da palavra pregada na igreja. Eu acho que você deveria ficar orgulhoso de você fazer parte de uma mudança, mas de uma mudança para melhor, irmãos. Amém, igreja? Porque a palavra de Deus diz para mim, olha para mim. A Bíblia diz para mim, Deus diz para mim, Malaquias capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, Malaquias faz, Deus através do profeta Malaquias, ele faz advertências severas para nós sacerdotes, para nós líderes. Eu estava vendo uma pregação na internet de uma pessoa debatendo com... Irmão, você tem uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Viu, irmão? Vocês que gostam de assistir pregações na internet, muito cuidado com o que vocês escutam. Porque nem tudo que é dito lá é realmente a verdade. Porque se você escutar 10 pregações, 5 fala a favor e 5 fala contra. Esses 5 fala contra os outros 5 e esses 5 fala contra esses outros 5. E você fica doido, se você for dar ouvido a isso. Aí eu estava ouvindo uma pregação lá e a pessoa estava dizendo lá, citando o nome de outro pregador famosíssimo na televisão. E essa pessoa ela estava dizendo assim, desafiando esse pregador sobre o dízimo. Que o dízimo que é cobrado hoje na igreja não era para ser cobrado hoje. E eu também concordo. Cobrar? Não. Cobrar? Aí ele usou o texto da Bíblia e falou, vamos ver para quem Deus estava dizendo, quem é ladrão. Aí ele leu lá Malaquias capítulo 2, Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 3, e estava dando palavras lá severas contra sacerdote.
E aí eu fui lendo, e realmente Deus chama de ladrão o sacerdote, mas Deus chama de ladrão também todo o povo de Judá. Quer dizer, a palavra de Malaquias não é só para a igreja, a palavra de Malaquias é para todos. Mas não, alguns usam Malaquias para falar para o povo que eles são ladrão e tem que ser dizimista, porque senão vai estar roubando a Deus. E outros pegam a palavra para dizer que quem é ladrão é o sacerdote e não o povo. Que Deus está dizendo ali para os sacerdotes e não para o povo. E outras pessoas dizem que Malaquias é Velho Testamento, era tempo de lei, e o tempo da graça não prevalece mais. Mas onde é que está? Então o Jesus que estava lá diante do gasofilar, só observando as pessoas entregarem ali, Jesus disse que ali tinha uma mulher, uma viúva, que entregou a maior oferta, que era 3 moedas. Então, entendeu, irmão? Então, nós temos que ter muito cuidado, e você tem que ter discernimento. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é para você acreditar no que eu estou falando, é para você ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. O que eu preguei aqui, você chega em casa e leia. Isso se chama bereano. Bereano, o povo de Bereia fazia isso, eles escutavam a palavra, ia lá e consultava. Tem gente que eu falo assim, abre a Bíblia e tal, ela nem abre. Vamos ler agora o capítulo tal, o versículo tal, do livro tal. Aí eu fico observando, ela nem está lendo, nem está observando, nem abriu a Bíblia. Aí o pastor prega, aí ela vai decidir se ela vai aceitar ou não aquela palavra. Então, igreja, confira. Quando um pregador estiver pregando, você abra a Bíblia, leia. Porque saiu um pregador no Fantástico, muito tempo atrás, numa reportagem, o pregador estava adulterando com a esposa de um irmão da igreja. E o pregador disse que ele tinha que adulterar com ela, porque a palavra de Deus falava que ele tinha que adulterar com a mulher. Aí o repórter achou estranho, fizeram a reportagem no Fantástico, e foram lá no pastor humilde, simples, sentado lá, e o repórter disse, pastor, mas onde é que está escrito? Aí o pastor abriu, está aqui, ó. Aí a palavra não era adulterar, a palavra estava escrita, era adúltero. O pastor não leu o acento que estava lá, e interpretou a palavra errada. E aí adulterou com a mulher e ainda pregou para o homem que ele tinha que deixar. Porque a palavra de Deus estava falando, não, a palavra estava dizendo, dando um alerta para os adúlteros. Aí o repórter leu e disse, pastor, aqui não está escrito adulterar, aqui está escrito adúlteros. Aí o pastor ficou sem graça, deixa eu ver aí. Perdeu, caiu por terra. Você está entendendo, igreja? Então, quando o pastor estiver pregando, você presta atenção no que ele está falando, e presta atenção no texto que ele está lendo, porque eu também posso errar aqui como eu já errei. Posso citar um versículo e falar e não é, como já aconteceu, o irmão falou, pastor, não é aí não. Ah não, irmão, não é aí não, é em outro lugar. Você tem que estar ligado, igreja, para você não ser levado por vento de doutrina, como a própria palavra de Deus está falando. O que é vento de doutrina? É as pregações que são ministradas hoje na mídia, nas igrejas. Hoje o povo dá glória a Deus, não sabe nem por que está dando glória a Deus. Mas o pastor falou, dá glória a Deus, irmão, e glória a Deus. O Senhor, Ele quer que tenhamos a nossa vida, irmãos, totalmente dedicada nele. Mas nós estamos tendo a nossa vida totalmente dedicada no Senhor, irmão? Você acorda de manhã e você consagra a tua vida ao Senhor? Você chega à tarde, você consagra a tua vida ao Senhor? E quando termina o dia, você pede perdão ao Senhor? Você apresenta a tua vida ao Senhor? E outra coisa, irmãos, você tem o hábito de perguntar para Deus qual é a vontade dEle na sua vida? Senhor, é a tua vontade na minha vida que eu faça isso, que eu esteja assim? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver para agradar a Ele, santificar tudo que nós estamos fazendo, santificar Ele, Provérbios 16:3, tudo que fizer e consagrar ao Senhor será bem sucedido. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. 22.
Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Até aqui. Olha para mim, por favor. Aqui começou a tentativa de Satanás a impedir a morte de Cristo. Porque eu também já preguei aqui que nós precisamos morrer para que alguém viva. Aqui começou a tentativa de Satanás. Olha para mim, igreja. Olha para você ter uma ideia. Aqui começa a tentativa de Satanás em impedir o ministério de Jesus Cristo, que tinha que morrer para que eu hoje estivesse aqui, você hoje estivesse aqui, porque se Jesus não tivesse morrido, nós poderíamos até estar aqui, mas não com o direito de entrar no reino de Deus. Não foi só Jesus que morreu, grandes homens de Deus morreram para que o evangelho pudesse viver no coração de alguém. Grandes pessoas morreram para que outros pudessem nascer dentro do evangelho de Deus. Então, para que a palavra de Deus pudesse ser pregada, muitos morreram por causa disso. Muitos sofreram por causa disso. Hoje está um tal de evangelho da facilidade, irmão. Hoje está um tal de evangelho fácil. Ninguém precisa se sacrificar. Ninguém precisa dobrar o joelho para orar. Ninguém precisa ouvir a palavra mais. Porque a revelação e a profecia hoje está pior do que no passado. Hoje está uma pregação só de vinde a mim como estais, vinde a mim como estais. Hoje está uma pregação de que Deus é amor, de que Jesus é amor, que recebe tudo, que pega tudo. Hoje, o evangelho que está sendo pregado hoje, meu irmão, é um evangelho fácil. Se você pegar os mártires da Bíblia, irmãos, se você pegar os homens, as mulheres, se você pegar os grandes de Deus, aqueles que decidiram servir a Deus, o sofrimento que esses homens passaram, tiveram que passar. Davi teve que se esconder lá na caverna de Adulão para não morrer. Elias teve que ir embora para não morrer na mão de Jezabel. E tantos outros que sofreram por causa do evangelho, por causa de Deus. Daniel foi parar numa cova de leões. Os amigos de Daniel foram parar numa fornalha, tudo jovem. E hoje não, hoje tem um evangelho de jovem, tem evangelho de adolescente, tem evangelho de criança, tem evangelho de homem, igual a Bíblia. Tem Bíblia para homem, para mulher, para jovem. Tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para pastor, tem Bíblia de obreiro, tem Bíblia disso, tem Bíblia daquilo, tem tradução para tudo quanto é gosto, tudo quanto é vontade. Não precisa mais frequentar vigílias, não precisa mais se consagrar, jejuar, então nem se fala, não precisa mais jejuar. Não precisa orar. Basta ligar para a Dodoquinha lá. Liga para a Dondoca. Irmã Doquinha. Liga para ela, porque é uma santa mulher de Deus e vai revelar o que você está passando. A Bíblia diz, irmãos, que os sinais é que segue. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão seguindo os sinais. Campanha da prosperidade. Sinal da prosperidade. O povo vai.
campanha da cura. Venha, porque você vai ser curado da AIDS, você vai ser curado do câncer, você vai ser curado. Sinais, o povo vai. É isso que eu quero que a igreja entenda. Deus está mudando a nossa direção. Quem crê, e outra coisa, se você prestar atenção nos milagres que Jesus fazia, ele diz, lá está escrito assim, e ele curou a todos. Curou quem? Quantos? Vai numa campanha dessa de cura. Se todo mundo que está enfermo é curado. Se todo mundo que está enfermo é curado. Uma coisa eu achei interessante. Tem pastor que diz que quem triscar nele é curado. Irmão, tanta gente que tem nos hospitais doente, esse pastor tem que estar onde? Dentro da igreja? Esse pastor tem que ir para os hospitais, irmão. Porque se triscar nele vai ser curado. Os enfermos estão lá onde? Estão nos hospitais, irmão. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmão? Sensacionalismo. Sensacionalismo. Se você pegar a Bíblia é simples. Diga comigo, a Bíblia é simples. Jesus disse o quê? Pede e dá-se-vos-á. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que tudo, irmãos, não precisa ter sensacionalismo. Não precisa ter lenço. Não precisa ter rosa. Não precisa ter óleo. Não precisa ter água em cima da televisão. Tem que ter fé. Fé, a palavra de Deus diz isso, irmão. Fé. O que salva a pessoa é a fé dela. A palavra de Deus é simples. Os milagres de Jesus é simples. Ter uma vida com Cristo é simples. É crer e pronto. É abandonar e pronto. É dizer não para o diabo e pronto. É mudar a vida e pronto. É isso que é o evangelho. É isso que é a palavra. Por isso que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Ah, mas o ladrão da cruz não batizou. Mas ele creu. E a Bíblia diz o quê? Quem crê e for batizado. Não deu tempo ele batizar porque ele creu na cruz. Na cruz ele creu e ele reconheceu que ali do lado dele estava uma pessoa que não merecia estar ali. E ele disse isso para o amigo dele lá do outro lado que estava, fazendo o que a gente faz hoje. Quem? O outro ladrão faz o que a igreja faz hoje. Jesus, eu sou crente, me dá minha bênção. Eu batizei, salva minha casa. Eu batizei, me dá isso, me dá aquilo. Eu sou fiel, eu quero, me dá. E o povo não está prestando atenção que eles estão fazendo igual o outro ladrão. Tu não é filho de Deus? Desce da cruz e desce a gente também. O povo está fazendo isso. Pressionando Deus na parede. Deus tem que dar, Ele é obrigado a dar. Ele vai dar, vem para cá. A mão de Deus está aqui, aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem milagre. Aí você vai ver o testemunho das pessoas lá. Ah, eu era de outra igreja, mas foi aqui que eu recebi. Irmão, se você não crê aqui, mas crê no outro lado, aonde você crê, você vai receber. Ah, não crê aqui. Se ela recebeu lá, porque teve fé lá. Primeira coisa, irmãos, que o Senhor diz, presta atenção. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos que ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer. Amém? Olha para mim. Hoje as pregações quem é de Deus não sofre.
Quem é de Deus não padece. Quem é de Deus não tem problema. Por isso, tem pessoas mudando de igreja para igreja, de igreja em igreja. Porque não recebe aqui, vai receber não sei aonde. Não, irmão, eu vou dizer claramente para vocês, porque lá na rua, Deuteronômio, capítulo 8, nós temos que passar por essa rua. Deus prova o coração das pessoas. Até hoje Deus prova. Se você crê ou não. Se você tem fé ou não, se você ama a Ele ou não, porque a prova que Deus falou para o povo lá do Egito, do deserto, era se o povo amaria a Ele ou não. Amar, não crer que Ele daria os milagres. Está entendendo? Está entendendo? Vira para o seu irmão aí e fala assim: não busca só o que Deus tem, não. O que a gente tem que buscar de verdade é isso aqui, ó, santidade. Santidade. O que a gente tem que buscar para a nossa vida é santidade, irmão. Não existe igreja melhor do que a outra. Não existe pregador melhor do que o outro. Não existe campanha melhor do que a outra. E outra, Deus vai dar muita recompensa aqui dentro da casa de Davi. Muita recompensa para aqueles que creem. Coloca uma coisa no seu coração, igreja. Os sinais seguirão aos que creem. Um monte de gente correndo atrás dos sinais. Opa, tem sinal de bênção ali. Sabe qual é o maior problema da igreja? É a bênção. Aí a pessoa diz: o que, pastor? O que, pastor? Sabe qual é o maior empecilho disso daqui? É a bênção. Se você se tornar um bereano, leitor da Bíblia, curioso da Bíblia, você vai ver que Deus, Jesus e o Espírito Santo falaram isso. O maior problema hoje em dia é a bênção. E é aí que as pessoas estão caindo. É aí que as pessoas estão, irmãos, caindo na lábia do que a palavra do Senhor mais alerta. Cuidado com os falsos profetas. Esses falsos profetas não é demônio não, irmão. Olha para mim. Deus está falando para nós termos cuidado com os falsos mestres. Não é demônio não, igreja. É os enganadores que estão dentro das igrejas. É os falsificadores disso daqui que estão dentro das igrejas. Então, muito cuidado, irmão. Você analise o que eu estou falando, analise o que eu estou pregando, vá para a Bíblia, leia. Mateus 7,13. O que você prefere? Construir um patrimônio aqui na terra ou ver Deus? Aí você vai dizer: eu quero ver Deus. Depois de tudo que eu falei. Mas e o patrimônio, onde é que fica? Olha para mim, igreja. Pastor, o senhor é apologético da miséria? O senhor está pregando miséria. A igreja prega prosperidade. O senhor está pregando miséria. Não estou sendo apologético da miséria e nem estou pregando miséria, irmão. Eu só estou dizendo o seguinte: o povo, irmão, estão invertendo a palavra de Deus. Deus diz: buscar primeiro o quê? Não é o reino de Deus? E outra coisa, para entrar no reino de Deus, nós temos que nos santificar. O que é se santificar? Separar daquilo que não é de Deus. Separar daquilo que não agrada a Deus. Então eu preciso me santificar, eu tenho que começar a me separar desse mundo. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que você está tendo aqui hoje? Entendimento. O que eu estou passando para vocês hoje? Entendimento. Entenda a palavra para você ser transformado. E cuidado com revelação e profecia. Cuidado.
Quanto tempo você não dobra seu joelho? 40 minutos, ininterrupto. Quanto tempo você não faz uma oração de 1 hora? 1 hora. Igual Jesus disse, não pudeis orar 1 hora comigo. Quanto tempo você não faz um verdadeiro louvor e adoração ao Senhor? É isso que Deus está preocupado e é isso que Deus está passando para a igreja. Amém, igreja?